Olá, tudo bem? Seguindo aqui na nossa maratona de comentários ao CPC, na aula de hoje nós vamos falar sobre os atos do escrivão ou do chefe de secretaria e vamos analisar as disposições do artigo 206 até o artigo 211 do CPC. Parece bastante, mas na verdade são disposições normativas muito simples, sem grandes complexidades aqui na interpretação. Então vamos começar com o artigo 206, mas antes de falar sobre ele, eu quero te convidar, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, a se inscrever no canal, a permanecer por aqui, aparecer por aqui mais vezes. Se você já é um habitué do canal, você já sabe, deixa aqui o seu like, a sua crítica, o seu elogio, qualquer comentário, enfim, porque esse engajamento é importante. Distribui esse vídeo por aí, convida mais pessoas para conhecerem e se inscreverem aqui no canal, porque a presença de vocês e a participação de vocês aqui que faz com que esse canal se mantenha relevante e vivo. Então eu conto com a sua colaboração. Fazendo a minha parte, vamos lá agora então para o artigo 206. Ele vai dizer o seguinte: ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data do seu início e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. Esse dispositivo trata de um dever básico do escrivão ou do chefe de secretaria, que é o de autuar, de montar os autos do processo. Hoje em dia, com a maioria dos tribunais adotando os processos de forma virtual, os programas automaticamente já fazem isso, já fazem a distribuição e a autuação imediata, porque os softwares eles são programados para isso, o que retira do escrivão essa incumbência, mas continua sendo do escrivão a incumbência de fazer o controle e a boa guarda dessa documentação quando for o caso. Tá? Então, esse registro e essa autuação são importantes para a localização dos processos, para a categorização dos processos, para uma melhor gestão dos processos no âmbito de uma vara ou de um tribunal. Por isso é que essa documentação toda aqui é muito importante, porque ela impacta não só para o bom andamento daquele processo, mas para uma gestão mais adequada de todo o Poder Judiciário e de todo o acervo do Poder Judiciário. Indo para o 207, ele vai dizer o seguinte: o escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Obviamente que essa aqui é uma regra destinada para aqueles casos em que ainda houver autos físicos, Você imagina uma determinada pasta com os autos físicos do processo, era necessário numerar e rubricar todas as páginas para se ter um controle, para se saber se alguma página foi subtraída, substituída, enfim, para que houvesse algum controle sobre a juntada de documentos nos autos do processo e para evitar uma série de fraudes que poderiam acontecer. Por isso dessa necessidade. Hoje em dia, quando a gente trata de processos que tramitam em autos eletrônicos, os autos eletrônicos já são automaticamente programados para isso e eles já fazem essa numeração automaticamente, sem aqui haver a necessidade de que o escrivão faça a numeração e a rubrica de todas essas páginas dos autos do processo. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Então, isso também é uma lógica destinada àquelas situações em que se tinha autos físicos. Então, ia fazer lá o protocolo de uma determinada petição de 15 páginas, vou assinar na última folha e poderia rubricar todas as demais. Embora não fosse uma exigência, essa rubrica é uma possibilidade. Poderia também rubricar todos os documentos que instruem aquela petição. O parágrafo único do artigo 207 dá às partes essa prerrogativa. 208. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão
ou pelo chefe de secretaria. São aqueles termos em que se abre vista dos autos para parte ou que se faz a conclusão dos autos ao juiz, tem que assinar, né, no caso de serem autos físicos, né, assinar e datar para que se saiba exatamente quando é que aqueles autos foram para parte ou quando é que aqueles autos foram ao juiz para verificação dos prazos processuais e para o bom andamento do processo, né? Nos autos eletrônicos isso acaba acontecendo automaticamente porque o próprio sistema é programado, né, para registro dessas datas de conclusão ou de abertura de vista. 209. Os atos e termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará a ocorrência. Por exemplo, uma ata de audiência, da qual participaram lá o juiz, os advogados, as partes, né? As partes, os advogados, o juiz e o escrivão, todos vão assinar a ata da audiência. Se alguém se recusar a assinar por algum motivo ou não puder assinar também por algum motivo, o escrivão, que é um servidor público e, portanto, tem fé pública no exercício da sua função e sobre a sua função, vai certificar isso nos autos do processo, né? A recusa na assinatura ou a impossibilidade de assinatura naquele caso. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital, em arquivo eletrônico inviolável, na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria, bem como pelos advogados das partes. É o que acontece, por exemplo, nos atos de tomada de depoimento, de produção de prova oral. Não precisa mais haver o registro ditado do que a testemunha falou no seu depoimento ou do que a parte falou no seu depoimento. Eu posso armazenar aquilo em arquivo de áudio e vídeo e cabe ao tribunal garantir que aquele arquivo será inviolável, ou seja, que alguém não vá interferir, fazer edições naquele vídeo para fazer recortes, por exemplo, que possam prejudicar a validade daquela prova produzida e armazenada em arquivo de áudio e vídeo. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento de realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão, para aquelas hipóteses em que se faz o registro imediato da fala de uma parte, ou da fala de uma testemunha, ou da fala de um advogado, ou mesmo do juiz. Se houver contradição entre o que foi dito e o que estiver escrito nos autos do processo, essa contradição precisa ser alegada imediatamente, sob pena de preclusão, ou seja, se o advogado constata que no ato da audiência o servidor que está transcrevendo aquilo que a parte falou transcreveu uma informação diferente daquilo que foi dito, ele precisa alegar imediatamente, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de perder o direito de fazer essa alegação para que aquilo seja corrigido naquele momento em que praticado o ato processual. Ok? Indo além, o artigo 210 vai tratar sobre o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Esses métodos, né, a que se refere o artigo 210 são métodos de registros das falas das pessoas que participaram de um determinado ato processual. A taquigrafia é um sistema de registro de escrita abreviada que utiliza símbolos, né, e que permite que enquanto alguém está falando, o taquígrafo registre de forma imediata e rápida aquilo que está sendo dito. A estenotipia é um tipo também, um método de registro de fala, só que ele se dá de forma até mais rápida, porque se dá a partir de um sistema de computador, né?
E enquanto que na taquigrafia há necessidade de uma tradução, porque se utilizam abreviaturas e símbolos, na estenotipia não há essa necessidade de tradução, porque esse registro já é tal como se deu pela própria fala, né? Ou qualquer outro método que permita a transcrição daquilo que aconteceu naquela audiência, naquela sessão de julgamento para o papel, para que tudo aquilo que aconteceu fique devidamente documentado nos autos do processo. E por fim, o artigo 211 vai disciplinar que não se admitem, nos atos e termos processuais, espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvadas. Essa vedação, né, de se utilizar espaços em branco nesses documentos que vão constar dos autos processuais é justamente para evitar eventuais fraudes, né, eventuais adulterações que possam ser feitas. Então, havia um risco maior de que isso acontecesse, por exemplo, nos autos físicos, se houvesse um espaço em branco numa determinada petição e a outra parte quisesse agir de má fé, ela poderia fazer uma adulteração ali para inserir naqueles espaços em branco informações que pudessem prejudicar a parte contrária, né? Por isso é que há essa vedação. Nos autos eletrônicos fica um pouco mais difícil de que isso aconteça, porque os arquivos ficam armazenados eletronicamente, fica mais fácil identificar uma eventual adulteração dessa natureza, mas a vedação permanece, né? Justamente porque o que se quer com ela é reduzir o risco dessas fraudes e possíveis adulterações. Ok? Nós ficamos por aqui, mais uma vez reforçando o convite para que você deixe o seu like, espalhe esse vídeo por aí. E na próxima aula nós vamos tratar sobre o tempo e o lugar dos atos processuais. Ficamos por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Até mais!